Palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje para vocês. Deus colocou um tema dentro de mim e o tema é o que eu vivi e o que eu posso viver. Vamos repetir isso? O que eu vivi. Vamos lá, amor? Diga, o que eu vivi. Aê, essa é o amor. E o que eu posso viver? Amém? Talvez você fale assim, pastor, meu ano não foi bom. Você ainda tem 16 anos para o seu ano se tornar extraordinário. 16 dias. Obrigado. É porque eu estou pegando fogo aqui em cima. Você tem 16 dias ainda para poder ainda o seu ano ser extraordinário. Você crê nisso, cara? Dá um glória a Deus aí para eu beber água. O que mais aparece nos programas de televisão no fim do ano? Se você é uma pessoa que assiste muito TV, com certeza você vai ver que eles sempre tentam reprisar aquilo que aconteceu durante todo o ano. E nesses dias, é hora de olhar para trás e considerar, cara, aquilo que foi de mais relevante na minha vida e na sua vida. Seja isso algo que gerou dor ou não. Seja um registro positivo ou um registro negativo. Nessa época que nós estamos, é bom fazer uma retrospectiva, como que foi esse ano para você? Como que foi o ano de 2024? Quais foram as coisas importantes que aconteceram? Quais foram as conquistas que você teve? Quais foram as novidades de Deus na sua vida? Talvez você fale assim, pastor, eu não vivi novidade de Deus nenhuma, misericórdia. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. A Bíblia diz que nós temos que viver de glória em glória. Se você já viveu uma experiência com Deus essa semana, hoje, Deus quer te dar uma nova experiência em nome de Jesus. Qual foi a novidade de vida que você viveu? Quais foram os momentos difíceis, ruins deste ano? Quais foram as decisões acertadas e quais foram as decisões das quais você se arrepende? Você se arrepende de alguma decisão que você teve esse ano? Não? Glória a Deus pela tua vida. Amém? Tem coisas que eu me arrependo. Tem palavras que eu disse, que eu falo assim, eu não poderia ter falado essa palavra. Tem frases que eu declarei, que eu falo, eu não poderia ter declarado isso. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Então quais foram as decisões acertadas ou as decisões que você se arrepende? Quantos cultos você veio no ano de 2024? Cara, glória a Deus que você está aqui. Você enfrentou uma chuva para estar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Como é bom ver pessoas ousadas, pessoas que não se acomodam. Quantas pessoas conheceram a Cristo porque te viu, porque você pregou? Quantas? Esse final de ano é um ano para a gente poder refletir sobre essas coisas. E para fundamentar aquilo que nós vamos devanear hoje aqui, eu queria chamar alguém aqui em cima para poder ler uma carta. Quem é um corajoso para poder vir aqui? Senão eu vou chamar pelo nome. Não, o Luan é corajoso demais, ele sempre vem. Tiago, vem você, Tiago. Vem, Tiago. Vem, Tiago, sobe aqui. Você vai ler uma carta aqui para a gente. Do nada. Hoje nós vamos ser ministrados por uma carta que uma pessoa escreveu para outra pessoa. E o Tiago vai ler 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 18. Se você trouxe Bíblia, acompanha aí o Tiago lendo essa carta. Por que eu quero fazer isso? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de 2 Timóteo, ele escreveu uma carta para literalmente alguém chegar, abrir aquela espécie de pergaminho e ler para a igreja.
Então hoje eu quero que o Tiago faça essa representação, como se a gente tivesse há mais de 2000 anos atrás, recebendo essa carta do apóstolo Paulo, sendo lida por um discípulo na igreja. Então vai lá. Vamos lá. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Na época eles erravam também, né? Mas tá tudo bem. Vai lá. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vamos de novo, vai do versículo 6. Você quer também, né? Fica nervoso não. Quanto a mim, Aê. já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Recomendações finais. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixeis em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhes seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abraçou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece, cara, que nesse momento da vida de Paulo, ele está fazendo uma retrospectiva da sua vida. Para quem não sabe, 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo escreveu. De todas as cartas que o apóstolo escreveu, 2 Timóteo foi a última carta. E aqui, parece que ele está fazendo uma retrospectiva da sua vida. Paulo estava no final da sua carreira e ele tem consciência disso. Tanto é que no versículo 6 ele diz assim, ó: quanto a mim, estou sendo oferecido já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. A versão na linguagem de hoje diz assim, ó: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Ao completar 50 anos, um escritor que eu admiro bastante, que é John Maxwell, ele disse num sermão que ele pregou, ele intitulou esse sermão com o seguinte tema: I am 50, que eu não sei como que é 50 em inglês, refletindo, sei lá, em inglês. Ou seja, eu estou 50 refletindo. Eu estou cinquentão ainda pensando. Eu não sei você, mas quando eu olho essa carta de 2 Timóteo, quando eu vejo essa frase de John Maxwell, eu penso, cara, que
ainda há tempo da gente pensar nas coisas que a gente tem feito. Ainda dá tempo da gente pensar se de fato nós estamos sendo um ser humano que o outro pode contar, que o outro olhe e ache em nós alguma admiração. Deixa eu falar para você, ainda dá tempo. Em tempos de transições, em horas de crises, passagem de ano, é muito importante, cara, para a gente fazer essa retrospectiva. Deixa eu te falar algo, aconteça o que acontecer, nossa vida precisa estar pautada em convicções e não em sentimentos. Pessoas ou circunstâncias, caso contrário, perderemos a nossa própria fé. Você entendeu isso em nome de Jesus? O que eu e você nós precisamos é de convicção. Diga convicção. Cara, nessa reflexão e retrospectiva que Paulo faz, ele irá nos ensinar algumas coisas. Amém? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele tinha certeza do chamado de Deus. Vamos repetir isso? Ele tinha certeza do chamado de Deus. Versículo 7, ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a corrida e guardei e perseverei na fé. Ele tinha a certeza do chamado, ele tinha certeza da guerra que ele estava. Muitas pessoas não cumprem com o propósito, sabe por quê? Porque elas não entendem a guerra a qual ela está. Deixa eu te falar, nós estamos em guerra, amém? Mas eu quero falar algo para vocês, nós não estamos em guerra um com o outro. Existe um inimigo da nossa alma que tenta todos os dias nos destruir. E a minha oração é para que a tua visão espiritual se abra, amém? Para que a partir de hoje você comece a combater o bom combate da forma que precisa combater. Porque muitas vezes a gente está perdendo a guerra porque a gente não está sabendo lidar com o inimigo. A gente está achando que o inimigo é outro. A gente está achando que o adversário é outro. Então para de ficar achando que todo mundo é seu inimigo. Amém? Porque tem pessoas que falam que estão sendo perseguidos. Se ela entra numa empresa, alguma coisa dá errada. Ah não, estão me perseguindo na igreja. Na família, mas é porque estão falando de mim. Em nome de Jesus, cara, entenda hoje quem é o seu inimigo. Sabe por que pessoas agem dessa forma, achando que todo mundo é o inimigo dela? Porque são pessoas fracas na fé. Me perdoa, querido. Se você se acha a vítima, se você olha para você e você acha que você é a última Coca-Cola do deserto, é porque a sua fé ainda é pequena. Você ainda não entendeu o Deus que você serve. Você ainda não entendeu o poder que Deus te dá para poder enfrentar qualquer tipo de coisa. Aí sabe o que acontece? Pelo seu inimigo saber que você é assim, ele começa a levantar pessoas para poder falar mal de você. Ele começa a levantar pessoas para poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque você ainda não entendeu que a sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta é contra principados e potestades. Você pode dar um amém por isso? Amém? O apóstolo Paulo, ele entendia isso. É por isso que ele chega no final da vida dele. E ele fala assim, não, eu ainda tenho muitas coisas para viver. E nesse quase final de ano, deixa eu te falar, nós ainda temos muitas coisas para vivermos. Amém? Talvez você está me olhando e falando assim, pastor, meu Deus, nada acontece de bom. Começa a olhar diferente a partir de hoje. Começa a olhar com a ótica não da sua carne, mas com a ótica de Deus sobre a tua vida. Na vida de Paulo, ele mostra que as pessoas não conseguiam detê-lo, cara. Você vai ver que Paulo, ele passou por todos os tipos de perseguições. E deixa eu te falar, o que Paulo passou não são as perseguições que muitas vezes nós passamos. Estão falando mal de mim. Não, as perseguições de Paulo levavam ele para a prisão. As perseguições de Paulo levavam ele para poder apanhar em praça pública. Então hoje eu quero que você entenda, cara, que nós já vivemos algo extraordinário, mas nós temos muito ainda para viver. Amém?
É por isso que o tema dessa mensagem é o que eu já vivi, o que eu ainda posso viver. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina, coloca de novo, Bruninha, por favor. Eu quero hoje ser bem didático, para você sair daqui com essa mensagem dentro do seu coração. Então a primeira coisa, vamos repetir, real amor? 1, 2, 3. Amém. Segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Coloca na tela, por favor. Está parecendo programa de TV. Ele tinha visão espiritual. Eu quero profetizar, a tua visão espiritual vai aumentar nesses dias. Recebe isso em nome de Jesus que eu estou profetizando. A sua visão espiritual vai aumentar nesses dias. Como eu falei aqui no profético, Jesus tem um encontro com Nicodemos. Jesus estava querendo que a visão espiritual de Nicodemos se abrisse. Ele sabia da lei, não tinha pessoa mais extraordinária no tempo que Jesus esteve aqui como Nicodemos. Ele decorou todos os textos. Mas Jesus estava falando assim: Nicodemos, eu quero abrir a tua visão. Se você quer ser uma pessoa, cara, que já viveu coisas boas, mas que ainda vai viver coisas extraordinárias, entenda, Deus quer abrir a nossa visão espiritual. A Bíblia diz no versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me concederá naqueles dias. E não somente a mim, mas certamente de todos os que amarem a sua vinda. Olha o que o apóstolo Paulo fala, cara. Eu já vivi coisas boas em Deus, mas a minha vida não está pautada aqui neste lugar. A minha visão espiritual se abriu. Quando eu olho para a minha vida, eu não olho apenas a minha vida medíocre que eu estou vivendo aqui, mas eu estou enxergando uma eternidade. Está na hora da igreja voltar a enxergar a eternidade. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Deixa eu te falar, Jesus está voltando, cara, isso é uma verdade. Talvez você olhe para isso e acha que é um conto. Não, isso é verdade, Jesus vai voltar. E a nossa visão espiritual precisa se abrir, cara. A sua esperança não pode estar baseada única e exclusivamente em pensar, em passar num concurso, em ter uma casa própria, em casar. Está vendo quanto que nós somos tão medíocres? Porque a gente só pensa nas coisas terrenas. E a gente vive numa intensidade para poder apenas conquistar. E Deus está falando para nós: abra a sua visão espiritual. Começa a enxergar aquilo que você não está enxergando. Talvez você está lutando por algo e Deus está falando assim: me escuta. Deixa eu falar com você, eu quero abrir a tua visão espiritual, para você enxergar aquilo que eu tenho reservado para você. Só que cantar aqui é fácil, por Ele. Eu estou gastando a minha vida, é fácil cantar. Mas quando estão dispostos a falar: Deus, eis-me aqui, abra a minha visão espiritual. Deixa eu te falar, querida, a partir do momento que Deus abrir a tua visão espiritual, você vai enxergar e você vai entender o sentido da vida. Porque Deus não nos fez apenas para enxergar as coisas que é o natural. Até porque nós não somos naturais, amém? A Bíblia diz que nós somos espirituais. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, se tem alguma área da tua vida que você ainda não discerniu, é porque você ainda não começou a enxergar com os olhos espirituais. Se você quer viver, se você já viveu algo poderoso, mas você quer viver algo extraordinário, entenda, Deus quer aumentar a nossa visão espiritual. Terceira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que os amigos nem sempre estarão contigo. Amém? Ah, pastor, misericórdia. Os amigos nem sempre estarão conosco. No versículo 9, a Bíblia fala assim, Paulo escrevendo para Timóteo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Se você for ler o restante, e o Tiago leu aqui essa carta, você vai ver Paulo citando algumas pessoas que o deixaram. Paulo citando algumas pessoas que o abandonaram. Os amigos nem sempre estarão contigo, cara.
Lutero, ele afirma algo poderoso. Ele falou o seguinte: o momento mais difícil da vida de um homem é a hora da sua morte, porque nenhum amigo poderá atravessar com ele. Você está aqui? Em nome de Jesus? Ele desejava a presença de Timóteo com ele, talvez, sei lá, para conversar, talvez para receber um abraço, talvez para desabafar, talvez apenas para estar junto. Sabe aquele brother que você gosta apenas da presença dele? Eu tenho pessoas, cara, que ele não precisa falar nada, só a presença dele já é o suficiente para poder alimentar, para poder edificar. Você tem amigos assim, em nome de Jesus? Se você não tem, Deus vai te dar amigos assim. Amém? Deus vai te dar amigos assim. Mas entenda, cara, existem momentos da nossa vida que nem sempre os amigos estarão. Aí no texto ele cita algumas pessoas. Ele parece que está desapontado com Demas, né? Ele fala assim, ó: Demas, tendo amado mais o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Posso te falar algo? Pessoas passam por nossas vidas, cara. Elas entram e saem. Alguns por motivos corretos, outros por motivos questionáveis. Só que você precisa entender que quando você está em Deus, Deus, ele é a tua fortaleza. Amém? Muitas vezes Deus vai afastar pessoas de nós. Você está aqui? Por quê? Porque tem pessoas que te tiram do propósito. E nesse tempo você precisa refletir, cara. Quem foram os amigos que você construiu durante esse ano? Esses amigos te levam para o propósito ou eles te afastam do propósito? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quem são essas pessoas? Paulo, ele constata ainda que eventualmente somos literalmente desamparados. A Bíblia fala no versículo 15: estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Você já foi abandonado por alguém? Seja bem-vindo ao barco, irmão. Seja bem-vindo ao barco, irmã. Então está na hora de você sair desse lugar de vítima e começar a se posicionar da forma que Deus quer. Porque se até o apóstolo Paulo foi abandonado, nós também seremos. Jesus foi abandonado. Quando ele foi para a cruz, os discípulos, a Bíblia fala que quando Jesus morre, os discípulos dispersam. Jesus investiu durante 3 anos num cara. E esse cara que um dia jurou para Jesus, falando assim, ó: eu nunca vou te abandonar, foi quem o negou. Só que Jesus é tão extraordinário, cara, que esse mesmo cara que o negou, Jesus fez ele como a pedra que Jesus edificou a igreja dele, que foi o apóstolo Pedro. Então hoje a minha oração, cara, é para que você tenha um discernimento. E que todo esse espírito de dodói saia da tua vida. Ah, meu amigo, se era amigo não te abandonava. Vamos ser racional, cara. Em nome de Jesus, amém? Se era o teu amigo, ele nunca ia te abandonar. Se te abandonar, porque não foi, porque não era. Que amigo é esse que abandona? Não, irmão. Sabe de que você precisa? Você não precisa apenas de amigos, você precisa de irmãos. E a Bíblia diz que há uma mudança de status. A Bíblia diz que na angústia nasce o irmão. Deus vai levantar pessoas do teu lado, cara, para viver angústias com você, para poder lutar com você, porque a Bíblia fala que é melhor sermos 2 do que 1, amém?
Talvez você está com um amigo do lado aí, fala para ele assim: obrigado por ser meu amigo. Amém? Obrigado por ser meu amigo, cara. Mas vamos lá. Até Paulo precisava de pessoas do lado dele. E aí muitas vezes é por decepções da vida, a gente se isola. A gente acha que a gente não precisa de ninguém. Não, para com isso. Até o apóstolo Paulo precisava de pessoas. No versículo 16 ele diz assim, ó: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Eu já preguei aqui sobre Onesífero. Eu já preguei que nós precisamos de companheiros de jornada. Amém? Nós precisamos de pessoas que quando a gente estiver desanimado, a gente recebe uma palavra e a gente anima novamente. Graças a Deus a gente está construindo uma comunidade de fé, cara, de amigos, de pessoas que podem olhar no olho um do outro e falar a verdade. Amém? De falar assim: olha, você está errado, cara, vem para cá, não vive essa vida de pecado. Se você continuar vivendo essa vida de pecado, você vai para o inferno. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Porque a Bíblia é clara. Não tem como a gente florear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Então prefira amigos que te falam a verdade, que te coloquem no propósito, do que amigos que apenas passam a mão na tua cabeça. Eu louvo a Deus porque eu tenho amigos, cara, que muitas vezes falam assim: pastorzão, deixa eu te falar, isso daí não foi legal não, cara. E graças a Deus a gente tem amigos do lado para a gente se tornar pessoas melhores. Amém? Vamos lá, senão eu não consigo terminar de pregar essa palavra. Quarta coisa que Paulo nos ensina: nossa mente precisa ser... Vamos repetir isso daí. 1, 2, 3. Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais escreveu foi sobre a mente. O apóstolo Paulo é aquele que se escreve: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da nossa mente não é um poder de Deus que toca na sua cabeça e a sua mente é transformada. Não, Deus te dá poder para você transformar a tua mente. Vocês entenderam isso em nome de Jesus? E aí muitas vezes a gente não está vivendo essa transformação, sabe por quê? Porque a gente está orando errado. A gente ora: oh Deus, muda a minha mente. Sabe quando é que Deus vai mudar? Nunca. Porque o poder é seu, a decisão é tua. Você está aqui em nome de Jesus? E aí a gente ora: oh Deus, tira isso de mim. Não, é você que tem que decidir tirar. Não é Deus que vai tirar. É sua decisão, é sua escolha. Ah Deus, mas eu só penso. Para de pensar. Lembrei da escola do... Não, deixa isso para lá, eu ia falar uma besteira agora. Mas para de pensar. Amém? Você sabia que você tem poder para não pensar tudo aquilo que vem na tua mente? Você tem poder para não pensar tudo aquilo que vem na sua mente. Você não tem poder de isolar, de não ter as informações. As informações vão vir, entendeu? Até porque o inimigo da sua alma trabalha nisso. Ele vai colocando coisas, né? Se eu fosse um pastor pentecostal, eu ia falar: o Satanás coloca setas na tua mente. Mas o diabo vai colocando, ele vai tentando. Só que nós temos poder de não pensar tudo aquilo que vem na nossa mente. Então, de uma forma racional hoje, cara, transforma a sua mente. Ah pastor, eu estou passando por uma situação que eu não consigo controlar a minha mente. Não, você está inventando uma desculpa. Sabia que existe profissionais para te ajudar? Você está aqui? Eu não estou falando para você que talvez a sua doença é bobagem. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você está fazendo escolhas que está te tornando assim. Porque existem profissionais para te ajudar.
existem pessoas para poder segurar na tua mão. E aí a sua decisão de se isolar e de viver um bombardeio de informações na sua mente você não controla, é porque você está escolhendo errado. Mas se a partir de hoje você se posicionar e falar: Deus, eu entendi. Eu sei que o Senhor me deu poder para transformar a minha mente, então a partir de hoje eu vou seguir diferente. Mano, deixa eu te falar, eu não permito que informações venham para minha mente. Eu não permito. Na hora que eu sinto, eu falo: opa, peraí, por que eu estou pensando desse jeito? Tá doido, é? Bora, vamos pensar de outro jeito. É um exercício diário, quase que de minuto em minuto. Eu não permito que certas informações entrem na minha mente. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus me deu poder para transformar a minha mente. E a Bíblia diz que a mente que Deus nos deu é a mente de Cristo. Meu Deus do céu, cara, se você entender isso, eu posso te falar, Deus vai te dar poder para você sair da depressão. Ah, Jesus. Meu Deus do céu. A nossa mente precisa ser exercitada. E sabe como você pode exercitar a sua mente? A Bíblia diz no versículo 13, coloca para mim por favor. Olha só o conselho do apóstolo Paulo. Quando vieres, traze minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. E os livros, principalmente o quê? Os pergaminhos. Sabe como você pode renovar sua mente, controlar sua mente? Lendo a palavra de Deus. Se alimentando dela todos os dias. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer seguir uma vida correta diante de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia diz que nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. Está pensando coisas erradas? Medite na palavra. Está pensando em pecar? Medite na palavra. Está pensando em divorciar? Medite na palavra. Porque quando você meditar na palavra, você vai entender, marido, que a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí será que você está amando mesmo? Ou está com aquela desculpinha: não, a gente é diferente. É diferente mesmo. Então que a partir de hoje, cara, a sua mente frite com aquilo que Deus está falando. Porque se você já viveu algo poderoso, Deus tem algo extraordinário para você viver. Em nome de Jesus. Então nossa mente precisa ser exercitada. Outra coisa que eu aprendo com Paulo: não perca, isso daí é legal, não perca energia com os opositores. Vai ter oposição, filho. Vai ter pessoas que não gostam de tu. Sério. Eu sei que tem pessoas na Real Amor, que é pastoreada por mim, que não gostam de mim. Mas gosta do ambiente, gosta da galera. E tá tudo, troféu, joinha para você. Não precisa da sua aceitação, lindão, lindona. Eu sei quem eu sou em Deus. E pronto. Aí você acha que você é a bonitona, a gostosona, né? Que todo mundo tem que te admirar, que você é perfeita, que você é a mais. Não. Vai ter oposição. Vai ter pessoas que não vão gostar de você. Tchau e benção, filho. Segue, segue a vida. Como diz o outro, segue o baile. Segue o baile. Posso te falar uma coisa? Quando você estiver tendo opositores, posso te dar um conselho? Deixa isso com Deus. Amém? Se importa não. Não vai atrás. Falaram de mim. Isso é ego. Deixa com Deus. A Bíblia diz que Paulo ele revela que um cara chamado Alexandre, cuja profissão era de latoeiro, havia lhe causado grandes males. A Bíblia não fala quais foram os males que esse Alexandre fez com Paulo.
Mas se está relatado é porque fez. E aí, cara, em geral, situações assim, elas consomem de nós muito vigor, ela consome a nossa alegria. E aí sabe qual é a resposta que Paulo dá à atitude desse opositor? Coloca para mim aí no versículo 14. Olha só, quando vier a oposição contra você. Alexandre, que trabalhava com bronze, prejudicou-me severamente. Aí olha o conselho de Paulo para nós. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas... Ah, cara. A partir de hoje você vai dar beijinho, ó. Beijinho no ombro. Para os opositores. Entendeu? Amém? Faz sentido ou não? Cara, o Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Ô lindão, lindona, semeou coisa ruim, vai colher. Entendeu? Falou mal do outro, vai colher. Aí talvez você está me olhando e está falando assim, caramba, eu sou essa pessoa que estou falando mal. Se conserta hoje. Volta, se conserte. Não perca energia com opositores. Eu estava lendo a história de uma menina que foi abusada por um cineasta quando ela tinha 14 anos. Aí um repórter perguntou para ela o porquê ela perdoou o abusador. A resposta dessa menina, ela falou assim, eu perdoei, não por causa dele, mas para que eu pudesse continuar vivendo. Você está aqui? Entendeu? Então talvez você passou por situações, cara, que foi difícil. Mas se livra disso. Se livre desse peso. Porque senão você não vai viver. E você precisa continuar vivendo. O que eu vivi e o que eu posso viver. Deixa eu te falar, você não pode ficar pensando em vingança ou retribuição. Isso não é uma tarefa nossa, cara. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu não sei se você já passou por essa situação, de você de fato passar por algo difícil, você se calar, e de algum tempo depois a pessoa vir até você e pedir perdão. Isso é extraordinário, cara. Ó, boca calada. Se você confia em Deus, Deus é a sua justiça. Lá na frente você vai entender. Entendeu? E aí talvez situações que acontecem, sabe o que é? É permissão de Deus também para te tratar. É para ver se realmente você está com o ego no lugar certo. É para ver se realmente você perdoa. Se você tem um coração perdoador. Entendeu? Porque Deus ele é aquele que nos aperfeiçoa. Então, não perca energia com os opositores. Vamos lá, último. A confiança dele não estava naquilo que o homem podia oferecer. Amém? Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Quantas pessoas ajudaram Paulo? Ninguém. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Cara, a confiança de Paulo não estava no advogado. A confiança de Paulo não estava em pessoas que talvez ele era amigo e que o abandonou. A confiança de Paulo estava no Senhor. A sua confiança precisa estar em Deus, cara. Ele se fortalecia no Senhor. A Bíblia diz no versículo 17, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Olha só o que o Paulo está falando. O Senhor me viu e Ele me revestiu de forças. Deus vai te revestir de forças.
em nome de Jesus. E após todos esses ensinamentos que Paulo nos ensinou hoje, ele traz 3 convicções que sustentavam a fé dele. Quantos querem receber isso em nome de Jesus? Primeira coisa, coloca para mim, por favor. Ele se fortalecia no Senhor. Amém? Era uma convicção que Paulo tinha. Então, você quer viver ainda um ano extraordinário? Se fortaleça em Deus. Está passando por uma situação difícil, uma crise financeira, se fortaleça em Deus. Está passando por uma enfermidade, se fortaleça em Deus. Está passando por um problema na sua profissão, sei lá, em qualquer área, se fortaleça em Deus. Paulo, ele disse, o Senhor me assistiu, ou seja, Deus, o Senhor me viu. Deixa eu te falar, Deus está te vendo. Amém, gente? Deus está nos vendo. E a Bíblia diz, e Ele me deu forças. Segunda coisa, Paulo, ele não perdia. Vamos acordar. Paulo, ele não perdia o foco. Ele tinha foco, cara. E aí, não é muito difícil nós esquecermos do chamado de Deus para as nossas vidas. E aí Paulo, ele recupera seu senso de missão e vocação. Ele fala assim, ó, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para quê? E aí eu quero destacar esse para quê. Aí a Bíblia fala assim, ó, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Eu fiz questão de sublinhar esse para quê, porque Paulo sabia que sua vida era um instrumento de Deus para abençoar outros. Posso falar algo que eu quero que entre no teu coração? Quando você esquece da natureza do chamado e a razão da sua própria existência, você perde o valor do propósito de Deus na sua vida. Você entendeu isso em nome de Jesus? Cara, de vez em quando nós precisamos perguntar, e nesse final de ano você precisa perguntar, cara, para que eu existo? Você já pensou nisso? Cara, para que eu existo? Eu existo por quê? Deixa eu te falar, você existe para um propósito. Amém? E a minha oração é para que você viva o propósito de Deus na sua vida em nome de Jesus. E em terceiro, ele contava com a proteção de Deus. Amém? No versículo 18 diz assim, ó, coloca aí por favor. O Senhor, assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele contava com a proteção de Deus. Deixa eu te falar, Deus, Ele é a tua proteção. A Bíblia diz que 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Se você continuar confiando em Deus, se você entender que Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é a tua proteção. Amém? Ele é aquele que vai à frente da batalha. Mas confia em Deus. Conta com essa proteção de Deus. Que a sua fé seja aumentada em nome de Jesus. Para você finalizar um ano diferente. Em nome de Jesus. A esperança de Paulo estava no Senhor. A nossa vida, cara, precisa ser uma vida que a gente entenda que ela é conduzida por Deus. Eu quero chamar o time de adoração aqui. E para a gente orar. Hoje, nessa noite, meio aqui de retrospectiva da nossa vida, da sua vida. Você tem 2 opções. Diga, 2 opções. Deixa só o time de adoração se movimentar. Você tem 2 opções. Quais são essas 2 opções? Primeiro, ter uma retrospectiva de gratidão e celebração. Amém? Ou de desistência e amargura. Você está aqui em nome de Jesus? Hoje Deus está falando para nós.
o que eu vivi, o que eu posso viver. Nós temos duas opções, nós temos duas escolhas: ter uma retrospectiva de gratidão e celebração, ou de desistência e amargura. A primeira nos leva a louvar a Deus, e a segunda nos leva ao desencorajamento, o desânimo e a morte. Cara, em nome de Jesus, você vai ser impulsionado hoje para poder louvar a Deus, para você ter uma retrospectiva de gratidão e de celebração. A gente precisa olhar, sabe, para as pessoas que estão do nosso lado. E aí a gente vai entender, cara, que a gente já tem tudo para a gente ser feliz. Amém? E que o nosso coração seja um coração de gratidão. Um dia eu ouvi um velho pregador a seguinte frase, ele falou o seguinte: ele dizia que com o passar dos anos, ele estava se tornando mais cínico, cético e grosso. Misericórdia, cara. Misericórdia. A nossa velhice, a tua velhice não pode te fazer um cara cético. Não pode te fazer um cara crítico. Pelo contrário, a minha oração sabe o que é? É que eu nunca perca a inocência. Independente de onde Deus te levar, nunca perca a inocência. Nunca perca o primeiro amor, sabe? Nunca perca essa chama, esse desejo. A gente olha para a vida de Salomão, um cara extraordinário, que Deus levantou, que construiu um templo. Mas você vai ver, ele na velhice, Salomão construiu altares para demônios. Na velhice, Salomão tinha mais de 1000 mulheres. E aí ele escreve: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, cara, que a nossa vida seja a primeira opção. Que a gente tenha uma retrospectiva de gratidão e celebração. Amém? A Bíblia diz em Salmo 23:8: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus não vai caminhar comigo até a metade. Deixa eu te falar, Deus não vai caminhar com você até a metade. Ele vai continuar te guiando e te abençoando em nome de Jesus. Amém? Então nessa noite, cara, eu quero que você feche seus olhos. Me perdoe, talvez pelo sermão extenso, mas eu precisava falar tudo que Deus tinha colocado dentro de mim hoje. Amém? Eu vou enviar lá no grupo da igreja esses slides aí, para você poder meditar durante a semana. Amém? E que Jesus possa nos abençoar. E que Jesus possa abrir a nossa visão espiritual, para a gente entender que ainda há tempo para a gente finalizar um ano e esse ano ser extraordinário. Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. E de uma forma extremamente racional, Jesus, eu oro para que cada um dos meus irmãos venha viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. A minha oração, Espírito Santo, é para que cada tópico que foi ministrado hoje aqui, meu Deus, a minha oração é para que nenhum se perca, mas que de alguma forma, Pai, cada tópico venha não apenas falar, mas venha trazer revelação ao coração dos meus irmãos. A minha oração, Jesus, é para que o Senhor abra sim a nossa visão espiritual. A minha oração é para que cada homem, cada mulher que está aqui, aqueles que estão conectados no nosso culto online, tenha a visão aberta, em nome de Jesus. A minha oração, Espírito Santo, é para que hoje, pessoas que já não sonhavam mais com um ano bom, volte a sonhar. A minha oração é para que cada um de nós venha ter a certeza do chamado de Deus. A minha oração é para que a nossa visão espiritual se abra. A minha oração é para que a gente entenda que os amigos nem sempre estarão conosco. A minha oração é para que a nossa mente, que a gente entenda que a nossa mente precisa ser exercitada. E a minha oração é para que a nossa vida, Pai, seja uma vida de confiança no Senhor e não naquilo que o homem pode nos oferecer.
Eu te agradeço, Deus, por essa palavra. Nós honramos o Senhor nesta casa. Que o espírito de revelação, de sabedoria venha sobre nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Estenda suas mãos